Bom dia, tudo bem pessoal do oitavo ano? Vamos dar sequência aí na nossa aula. A princípio eu vou fazer uma correção das atividades, beleza? Então vamos lá, acompanhe aí. Essas atividades, pessoal, da apostila, página 13, que tinha ficado da semana passada, beleza? Bom, na página 13, questão 13, quais são os ritmos de crescimento populacional existentes no mundo atual? Cite exemplos de países. Bom, no caso aí, a gente vai falar que o fator fundamental nas modificações do tamanho das populações dos países é o crescimento populacional, sem dúvida. Tá? O exemplo que a gente pode citar aí, né, tem dois exemplos. O Paquistão, que passou o Brasil, né, pois aumentou aí o crescimento demográfico, tá certo? E também tem algumas projeções apontando um crescimento maior da Índia sobre a China, tá? Então são os exemplos aí. Na questão 14, é para comentar três fatores da população, comente três fatores que concorreram para a queda das taxas de natalidade e fecundidade no Brasil nas últimas décadas. Bom, neste caso aí, a gente vai destacar então a urbanização da população com alto custo na criação dos filhos, tá? Com certeza, né? Uma coisa era criar os filhos lá na zona rural, o custo era menor. Já nas cidades, o custo ele acaba sendo bem maior. Emancipação das mulheres, a gente nota que muitas mulheres hoje, elas estão trabalhando, tá? Com certeza isso daí acaba dificultando muito na criação dos filhos, com certeza, né? Porque sai para trabalhar, tem que deixar a criança na escola, na escolinha, na creche e assim por diante, né? Fica bem corrido também. E o outro é a difusão dos métodos anticoncepcionais, que hoje vem sendo utilizado aí, tá? Em larga escala, tá certo? Bom, na questão número 15, a utilização dos métodos anticoncepcionais, como a camisinha, apresenta apenas a finalidade de prevenir a gravidez? Pessoal, não somente prevenir a gravidez, né? Como também aí são importantes principalmente para a prevenção das ISTs. Lembra que a gente tinha comentado? Antigamente até chamava DSTs, aí mudou a sigla e tal, que são aquelas infecções sexualmente transmissíveis, tá certo? Como HIV, hepatite, assim por diante. Tá? Então, isso daí é uma regra muito importante, né? Não é só para prevenir a gravidez, não. Serve também para as doenças. Tá, com certeza. Na questão número 16, compare os mapas a seguir. Então, nós temos dois mapinhas do Brasil aí, um de 2004 e o outro de 2013. Tá? Falando que o Brasil, olha lá, o Brasil, que é um país subdesenvolvido periférico. Bom, e assim, né, nós temos as perguntinhas. Qual é a categoria legenda com o maior número de estados em 2004? Categoria até 14%, tá? Na letra A. Na letra B, qual é a categoria, né, legenda com o maior número de estados em 2013? Categoria entre 17,5 e 23,9. Tá? Na letra C, identifique 5 estados brasileiros que aumentaram de percentual de casais sem filhos entre 2004 e 2013. Quais são os estados? São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia e Roraima. Tá? Na letra D, qual seria a consequência para o crescimento da população do Brasil? A consequência é a queda do crescimento da população devido à diminuição da taxa de natalidade e fecundidade, tá certo? O número médio de filhos e a taxa de nascimentos. Ficou claro assim?
Já na questão 17, nós temos aí, resolva os itens com base na análise da tabela da página 51. Tá. Então era para elaborar um gráfico, na letra A, um gráfico de barras, fundamentando-se nos dados da tabela. Pessoal, essa questão é uma questão aí que exigia digamos assim, uma técnica a mais, né? Essa questão da confecção de gráficos aí, de barras e tal. Eu acredito que vocês já trabalharam bastante isso também em matemática, né? E então não tem tanta dificuldade assim, tá? Já na letra B, era para comentar aí as diferenças entre as taxas de fecundidade verificadas em cada país. Bom, o que dá para a gente extrair sobre isso, né? O crescimento da população brasileira, a gente nota que isso daí vai acontecer em níveis, né? Em épocas diferentes e tal, tá? E uma outra questão que dá para a gente destacar também nessa questão é a emancipação feminina, tá? Sem dúvida a gente nota, né, hoje em dia aí, as mulheres ganhando cada vez mais espaço, né, dentro do cenário nacional, tá certo? Em vários segmentos, né? Em vários setores aí a gente tem esse crescimento aí por parte das mulheres, né? A emancipação feminina, tá certo? Bom, para a gente dar sequência agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as teorias, tá? As teorias populacionais, e a princípio a gente destaca a teoria de Malthus. Né? Quem foi Thomas Malthus? Na verdade ele chamava Thomas Robert Malthus. Né? Ele era um economista, né? Da época aí, ele vivenciou, né? Final do século XVIII e tal, e ele acabou criando essa teoria, e segundo ele, né, ele que tinha, né, no caso, uma preocupação muito grande, justamente por quê? Porque ele afirmava que a população ela crescia em um ritmo geométrico, certo? Ou seja, 1, 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante, né? E a produção de alimentos estava crescendo em um ritmo aritmético, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Tá? Então, na concepção de Malthus, ele imaginava que o mundo em si poderia entrar em um colapso. Por quê? População crescendo num ritmo acelerado e a produção de alimentos num ritmo lento, nós não teríamos alimento para todas as pessoas. Muitos morreriam de fome. Tá certo? Então, na teoria dele, tinha sim que frear um pouco aí a questão da população, desse crescimento. Tá ok? Então, isso aí eram os pensamentos de Thomas Malthus, né, com a teoria malthusiana. Agora, o neomalthusianismo, que está na página 15, o que ele vai falar? Ele vai falar a respeito aí de que as ideias de Thomas Malthus elas foram retomadas, né? Aquele conceito e tal, isso já em meados do século XX, tá? Por volta de 1950, tá certo? Então ele verifica aí, né, crescimento elevado da população seria, sem dúvida, a causa dos problemas sociais e econômicos. Bom, a situação do país está assim porque a gente tem muitos pobres, nós temos uma população faminta. Bom, para vocês terem ideia, eles em alguns países, levaram essa teoria tão a sério que adotaram lá na China, na época, a política do filho único. Ou seja, cada casal só poderia ter um único filho. Tá certo? Professor, mas e aí? Se nascesse gêmeos, às vezes a pessoa não levasse a sério, tivesse um segundo filho ou um terceiro filho, e aí? Né? Pessoal, no começo, a política ela era tão a sério, levava tão à risca isso, que o governo ele dava um jeitinho aí de sumir com essa criança. Tá certo? Realmente, é lógico que se a gente procurar em artigos, em livros e tal, documentos aí, não vai falar sobre isso. Mas nós sabemos, né, que o governo era muito, até hoje, né, o governo é muito autoritário
e ele não ia pensar duas vezes não, tá? Com certeza, tá certo? Bom, com o passar dos anos vai havendo uma flexibilidade da política e tal, né? Já liberou um segundo filho para quem morava na zona rural, entendeu? Então tem uma flexibilidade aí, tá certo? Mas no princípio era muito à risca, tá? Infelizmente, tá certo? Bom, são extremamente conservadores, né? Não querem, na verdade, eles não queriam combater a pobreza, e sim reduzir aí o número de pobres, tá? Essa é a lógica neomalthusianista, tá? O neomalthusianismo, né? Bom, já os progressistas, estudiosos e tal, eles já acabam analisando a situação de uma outra forma, tá? Com certeza, formularam várias críticas aos neomalthusianos e aos malthusianos, tá certo? E para eles era necessário que, né, lá, ó, sabemos que nesse cenário, sabemos que é necessário aprofundar os investimentos em saúde, educação e emprego, com o objetivo de reduzir a pobreza. Ou seja, não é assim, você vai acabar com a pobreza diminuindo o número de pobres, não. Você vai acabar com a pobreza fazendo investimento na área da educação, orientando a população, na área da saúde, investimentos, médicos, enfermeiros, um pessoal capacitado para atender, ok? Dessa forma, a gente consegue sim, né, tentar aí diminuir esse sofrimento, essa dor aí da população mais pobre, ok? Dando orientação, conselhos e tal, isso é importante, ok? E a outra questão, orientar as famílias. Pô, peraí, se você tem condição de ter um filho, né, financeiramente, se o esposo, a esposa trabalha e tem condição de ter 2 filhos, beleza. Você não vai ter 5 filhos, você vai se complicar financeiramente, tá certo? Então, orientar as famílias quanto ao planejamento familiar. Correto, pessoal? Bom, então é isso, né? Com certeza eu acredito que ficou claro para vocês aí as teorias populacionais, ok? Bom, na sequência, eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura etária no mundo, tá? Que está na página 16, onde a gente vai analisar as pirâmides etárias, ok? Aí vocês vão analisar certinho, né? Tem algumas características importantes para a gente estar falando. A primeira delas, olha lá, a estrutura etária constitui na distribuição da população por faixas. Os principais grupos etários são de 0 a 19 anos, jovens, de 20 a 59, adultos, e acima de 60 anos, idosos, correto? Em muitos países, a exemplo da Noruega, do Japão, da Dinamarca, a gente nota que a taxa de natalidade é baixa e as pessoas vivem mais. Ou seja, tem uma base estreita e um ápice um pouco mais largo, ok? Realmente, nós temos um exemplo aí na página 17 que evidencia isso. Tá? Lá, Dinamarca, um país desenvolvido, base estreita, um corpo largo e o ápice também, né, vai estreitando, é claro, tá certo? É muito difícil chegar a ter um grupo grande de pessoas com mais de 80 anos. Por mais que seja um país desenvolvido, não é bem por aí. Já nos países pobres, virando a página, o que a gente nota? Uma pirâmide etária da Somália. A Somália é um país pobre, é um país subdesenvolvido. O que a gente nota lá? Base larga, muitos filhos, uma média elevada de filhos por casal, vai se estreitando, porque as famílias em si não têm condições, as pessoas acabam morrendo, e uma expectativa de vida muito baixa, né, dando a entender o que existem poucas pessoas, né, com mais de 60, 70 anos nesses países. Tá certo? Pessoal, por hoje é só. Vou deixar uma atividadezinha para vocês aí na plataforma, espero que façam. Qualquer dúvida estarei à disposição. Beleza? Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.